Oi, alunos do quarto ano! Tia Lívia tá morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando, estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre. No primeiro bimestre, nós estudamos sobre os continentes, sobre o continente que a gente está, que é dentro do continente americano, que ela é dividida em três partes: a América do Sul, a América Central e a América do Norte, lembram? Então, a gente aprendeu a se localizar no mundo. Estudamos também as unidades federativas do nosso Brasil, estudamos sobre território, sobre limites, sobre fronteiras, tudo isso. Agora, nós vamos iniciar o segundo bimestre. O segundo bimestre, nós vamos falar sobre as paisagens brasileiras, sobre relevo e rios. Vamos lá? Bom, primeiramente, peguem a apostila de geografia de vocês, abram no capítulo 2, que é a primeira página aí, que não tem o númerozinho, mas vocês vão abrir na primeira página da parte de geografia, que vai falar sobre as paisagens brasileiras, relevo e rios. Neste capítulo, estudaremos as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, como o relevo e os rios, e a relação de interdependência entre eles. Que relação de interdependência é essa? Quer dizer que um está relacionado com o outro. O rio influencia muito no relevo e o relevo também influencia nos rios, ok? Vamos analisar como os seres humanos utilizam esses elementos de acordo com seus interesses e modo de vida. Nós vamos ver que esse relevo ele é modificado não só por uma ação da natureza, mas também esse relevo é modificado pelo homem. Isso nós vamos aprender ao longo do capítulo, tá? Na seção Diga aí da página 4, está pedindo que antes da gente iniciar esses estudos com as perguntas, vocês devem ir lá na primeira página do material de apoio de vocês e pegar o labirinto Ralia dos Sertões, que a partir desse labirinto vocês irão responder as questões A, B e C. Isso, gente, eu quero que vocês respondam com o conhecimento prévio de vocês, os conhecimentos que vocês já têm. Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem e depois nós vamos discutir sobre essas questões, ok? Pause o vídeo e respondam as questões. Vamos então discutir um pouco sobre essas três questões. Na questão A, você conhece o Ralia dos Sertões? Isso daí é uma questão mais pessoal, né? Talvez vocês conheçam ou já viram na internet, na televisão, ou algum parente de vocês praticam esse rally. Isso é uma questão pessoal mesmo. Agora, que tipo de competição é essa? Gente, o rally é uma competição automobilística e ela pode ser feita em diversas categorias. Pode ser feita de carro, de caminhão, de quadriciclo. Aí vai depender, né, de qual categoria a pessoa vai escolher. Esse trajeto, esse percurso tem 3.600 quilômetros para ser cumprido. Então, uma longa distância, né? E durante esse percurso, a pessoa ali que está praticando essa competição, ela passa por diversos perrengues com esse automóvel que ela está, devido a esses relevos que nós vamos começar a estudar, essas diferentes formas de relevo, ok? Para responder a questão B, eu peguei uma parte lá do nosso mapinha do Brasil para representar esse percurso para vocês terem um pouco da noção do tamanho desse rally, ok? Na pergunta B está assim: o trajeto desse rally passou por quais unidades federativas? Então, esse rally passou por 4 unidades federativas. Passou por Goiás, Bahia, Piauí e Ceará, ok? Sendo que o rally partiu de Goiânia, saiu de Goiânia, nessa localização vermelha, e foi até lá no norte, no município de Fortaleza, nessa localização verde aqui. Aí, ainda na pergunta B, está perguntando assim:
Quantos municípios fizeram parte desse trajeto? Foram 8 municípios. 8. Ó, Formosa, Goiânia, Posse, Luiz Eduardo Magalhães, Barra, São Raimundo Nonato, Juazeiro do Norte e Fortaleza, que foi o destino final, ok? Isso também faz vínculo com a matéria que eu estudei com vocês no primeiro bimestre, sobre representação cartográfica. Lembra que a gente fez um mapinha da sala de aula? Que para representar o tamanho da sala de aula, então não tem como a gente pegar uma folha enorme para representar o tamanho real da sala de aula. Então, por isso que são criados esses mapas, como uma representação cartográfica dos lugares. Aqui eu peguei uma parte do mapinha do Brasil para vocês terem um pouquinho mais de noção do tamanho desse rally, da distância, do percurso desse rally. Mas ele é muito maior, muito do que esse quadradinho que está sendo representado aqui. Mas vocês olhando aqui, dá para vocês verem as unidades federativas que passam, os municípios que passam esse rally, até chegar aqui em Fortaleza. Imagine se a gente fosse representar esse rally em tamanho real dessa distância, desse trajeto no papel do tamanho real. Teria como? Não, né? Por isso que existem as representações cartográficas, ok? Bom, a questão C está perguntando assim: como são as formas de terreno ilustradas nas etapas do rally? Vocês percebem aí que tem lugares que tem cachoeiras, tem lugares que tem montanha. Isso, gente, são relevos. São relevos por quê? São essas diferentes formas e tamanhos desses elementos presentes na natureza, na paisagem, ok? Não é tudo plano, retinho, bonitinho assim, tudo alinhado. Não, existem diferentes formas de relevo, como por exemplo, aí representado no rally, né? na folhinha do labirinto, tem cachoeiras, tem montanhas, isso tudo são relevos. Bom, no textinho aí da página 4, está falando sobre o relevo e as paisagens brasileiras. Nesse textinho aí, está falando daquilo que eu já expliquei aí em cima, né? Ainda nessa página, está explicando sobre o rally. Uma curiosidade que é importante, né? A gente saber por que chama o Rally dos Sertões. Chama o Rally dos Sertões porque a maioria do percurso acontece na região Nordeste, somente com exceção da Unidade Federativa de Goiás, ok? Que pertence à região Centro-Oeste. Mas a maioria do percurso, todo o restante do percurso, das unidades federativas que esse rally passa, são na região Nordeste, ok? E logo abaixo aparecem duas imagens, e na página 5 mais duas imagens, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que essas imagens representam um pouco dos relevos presentes em nosso Brasil, no nosso país, ok? Então vamos lá. Bom, na primeira imagem aí temos o Salto do Itiquira, no município de Formosa, em Goiás. Sempre quando vocês forem pesquisar sobre Formosa no Google, vocês vão encontrar cachoeiras, porque é uma região característica por isso. O relevo, né, dessa região, existem algumas partes de rios que são acidentadas, que acabam formando essas quedas d'água. Bom, na imagem lá está sendo representado áreas urbana e rural do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A gente consegue perceber que a segunda imagem é bem diferente da primeira imagem. Por quê? Na segunda imagem, a gente analisando aí, a gente consegue perceber que é tudo bem plano, tudo bem retinho, né? Que é bem diferente da primeira imagem, que possui um alto relevo, né, dessa cachoeira, dessa queda d'água. Na página 5, temos a imagem de Serra Vermelha, no município de São Raimundo Nonato, e a praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará. Percebem aí que existem relevos mais montanhosos e relevos mais planos. Logo aí abaixo tem um textinho que eu vou ler com vocês. Como você pode observar,
As paisagens retratam terrenos com variações de altitudes e de formas. Alguns são planos ou rebaixados em relação às áreas ao redor. Outros são mais ondulados e apresentam elevações. Se compararmos as paisagens do Brasil às de outros lugares do planeta Terra, vamos perceber que nelas há áreas mais elevadas, mais baixas, planas ou inclinadas e outras muito irregulares. Assim, podemos concluir que a superfície terrestre não é igual em toda a sua dimensão. Essa diferença recebe o nome de relevo. Um exemplo aí que eu vou dar sobre como vocês podem identificar esses relevos na natureza imagine-se numa viagem que vocês fizeram. Imagine-se que vocês olhando pela janela do carro, do ônibus, vocês percebem que há regiões de montanhas, regiões mais planas, né? Alguns locais mais planos, alguns lugares que são mais íngremes. Essas variações na natureza, essas ondulações, essas elevações que vocês percebem, como montanhas, cachoeiras, locais mais planos, locais mais íngremes, isso tudo são variações de relevo presentes na nossa paisagem. Agora nós vamos saber o que é a altitude do relevo. Como a gente faz para medir isso? A altitude é a distância vertical. Vertical é assim, ó, em pé. Aqui, ó, essa é a distância entre o nível do mar e um ponto da superfície terrestre que vai ser medido, ok? Então, sempre, ó, na posição vertical. A partir do nível do mar aqui é 0 metros. Então, a gente vai começar a medir a partir do nível do mar. Então, ali no nível do mar, 0 metros, e você vai medir esse local até o ponto da superfície terrestre que você queira medir. Pode ver, ó, que há lugares mais altos, há lugares mais baixos. Aqui, por exemplo, o Morro do Pão de Açúcar tem altitude de 392 metros, já o Morro da Urca possui 220 metros. Então, essa altitude vai variar de acordo com o ponto da superfície terrestre que você vai medir, ok? Virando aí na página 6, está falando assim: o Brasil, em geral, não apresenta altitudes muito elevadas, pois seu relevo, formado há mais de 500 milhões de anos, foi se modificando ao longo do tempo. Essas alterações estão relacionadas. Bom, a gente vai ver que existem duas ações que estão relacionadas a essas modificações no relevo: as ações da natureza e as ações dos seres humanos. Na natureza, essa modificação no relevo pode acontecer em decorrência das mudanças de temperatura, ação do vento, os rios que vão desgastando as rochas, essa água que vai batendo constantemente nas rochas, elas vão se desgastando. Não tem aquele velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É em decorrência disso, que de tanta água bater nas rochas constantemente, essa rocha vai se desgastando, ok? E existem também as ações feitas pelos seres humanos que provocam essas modificações no relevo. Essas modificações podem ser feitas manualmente, com a força do trabalho, ou com algumas ferramentas tecnológicas. Alguns lugares eles escavam para explorar o minério, outros lugares eles furam os morros para construir estradas. Isso tudo são formas do homem modificar o relevo na paisagem. Aí na imagem ao lado está explicando sobre o processo de erosão, que é esse desgaste dos materiais que formam as rochas e seu transporte para as áreas mais baixas da superfície terrestre. Então esses materiais eles são transportados, né, até chegar à superfície terrestre, que é o solo, tá? Bom, ainda na página 6, com lápis na mão, nós vamos fazer essa atividade juntos. Olha só, leia as fotografias e as legendas a seguir. Depois, escreva uma frase explicando por que o relevo de cada uma das paisagens foi modificado. Na primeira imagem, está sendo representada aí a extração de ferro em Eldorado dos Carajás, na Unidade Federativa do Pará.
Na imagem ao lado está sendo representado obras do trecho norte do Rodoanel Governador Mário Covas, em Guarulhos, São Paulo. Olha só, vocês vão analisar essas duas imagens e vocês vão perceber quais foram as ações feitas na imagem que modificou esse relevo. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem e depois a gente vai voltar para a gente discutir um pouco sobre isso, ok? Pausa o vídeo e faça a atividade. Então vamos lá, na primeira imagem nós podemos perceber aí, né, que essa modificação feita no relevo foi em decorrência da atividade extrativa mineral, essa extração de ferro, tá? Então, essa ação que modificou o relevo foi feita pela ação do homem, ok? Na segunda imagem, esse relevo foi modificado, foi alterado em decorrência também da ação do homem. Essa área era uma área de morros e eles furaram, né, para construir túneis e estradas, ok? Então, tanto a primeira imagem quanto a segunda foi feita essa modificação pelo homem. A primeira foi pela atividade extrativa mineral e a segunda foi para a construção de estradas e túneis. Tanto uma contra a outra, ações do homem. Então, hoje nós estudamos as páginas 3, 4, 5 e 6 da apostila. Ao decorrer das nossas próximas aulas, nós vamos continuar estudando sobre esse relevo, ok? E os rios. Espero que vocês tenham gostado. Estou com muita saudade de vocês, de estar pertinho para poder abraçar vocês muito forte, tá? Isso vai passar logo logo, eu tenho certeza, se Deus quiser. E a gente vai estar juntinho novamente, tá? Beijão. Tia Lívia tá morrendo de saudade, hein? Tô louca para ver vocês.